Glória a Deus. Gente, hoje, pela graça de Deus, se Deus assim permitir, quero começar uma série de mensagens, conforme a oportunidade que nós tivermos, né? Que é: levante as mãos a Deus. Levante as mãos a Deus. Nós temos pelo menos 5 questões que nós podemos pensar sobre levantar as mãos a Deus. Levantar as mãos a Deus é uma questão de rendição e entrega. Também é uma questão de adoração, de louvor, súplica, oração, intercessão, dependência e pureza de consciência. E também pode ser uma declaração de bênção. E hoje eu gostaria de começar a conversar com você sobre levantar a mão a Deus ser uma condição de rendição e entrega, ok? Quando nós vemos na palavra de Deus o levantar as mãos, tem 2 formas das mãos serem levantadas. Olhem aqui para mim. Tem 2 formas das mãos serem levantadas: com as palmas da mão para baixo. E aqui nós temos 2 coisas que podem ser indicadas. Primeiro, é que está sendo dada uma bênção. Toda vez final de culto eu faço assim, não faço? É um sinal de bênção. Mas também pode ser algo negativo, como prender alguém, ou até mesmo você transmitir a tua culpa para, por exemplo, no Antigo Testamento, o animal que a pessoa tinha oferecido para expiar as suas culpas. Então o ofertante impunha as suas mãos sobre o animal, transmitia toda a sua culpa para o animal, certo? Essa é uma forma de levantar as mãos. Não é essa a forma que a gente vai conversar. A forma que nós vamos conversar é com as palmas das mãos abertas aos céus. E esta aqui, meus irmãos, é uma postura de louvor e é uma postura de oração. Há alguns registros que os primeiros cristãos, quando eles oravam, e até mesmo quando eles estavam adorando a Deus, eles faziam assim. No lado, não na frente, né? A gente às vezes tem esse costume de fazer assim, para cima, né? Mas eles faziam ao lado. E algumas fontes dizem que era uma referência a Jesus Cristo quando ele foi crucificado. Então, por isso, eles tinham essa atitude de oração e de louvor a Deus. E essa é uma postura de entrega. E o primeiro momento que eu quero mostrar para você dessa entrega está lá em Lucas 23, 46. Que diz assim, né? Jesus foi para a cruz. Você pode pôr o texto para a gente? Lucas 23, 46. E depois Salmo 31, 5. Se não tiver como, só me falar aqui que cada um abre a sua Bíblia. Está indo, né? Lá em Lucas 23, 46, a gente lê o seguinte. Vamos ler juntos? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus está na cruz, ok? E o que Jesus disse? Eu entrego. A cruz
é um instrumento de entrega. Agora vamos ver o que está lá no Salmo 31, 5. E nós vamos fazer uma descoberta interessante. Vamos ver juntos? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Você vê alguma semelhança com o que nós lemos lá em Lucas? Sim ou não? Sim. Porque Jesus, gente, olha só, Jesus nunca tirava as coisas da sua cabeça. Ele sempre fazia referência à palavra de Deus. E a Bíblia no tempo de Jesus era só o Antigo Testamento. E ele citava. E aqui, quando ele está entregando a sua vida, segundos antes dele falecer, ele cita o Salmo 31. Entrego o meu espírito. Olha que interessante. A cruz é um lugar de entrega. Nós vemos o próprio Senhor Jesus entregando a sua vida nas mãos de Deus. E aqui, meus irmãos, é importante nós entendermos por que precisamos levantar as mãos e entregar nossa vida a Deus. Porque a minha vida, sua vida está nas mãos de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. E nós podemos e devemos confiar na soberania de Deus sempre. Ele sabe o que é melhor para nós. E quando alguém sabe mais do que nós sabemos, precisamos aprender a nos entregar a esse alguém. E esse alguém é o nosso Deus. Amém, gente? Lá no Catecismo Maior tem uma frase assim, ó: quando Deus nos redime, que é o que estava ali no Salmo 31, né? Redimir tem a ver com livrar, tem a ver com resgatar. Então, quando Deus nos redime, nos livra, nos resgata, Ele coloca todos os desafios da nossa vida no seu devido lugar. Ele não deixa nada fora de ordem. Ele cuida tão bem de cada desafio. Ele ordena esses desafios, coloca em ordem. E logo a nossa vida nas mãos de Deus também fica totalmente ordenada. Amém, gente? Olha que benção. Por isso, nós precisamos fazer como Jesus, entregar as nossas vidas a Deus. E Jesus, quando ele foi para a cruz, ele foi confiando integralmente no Pai, que o Pai tinha um plano, que ele morreria, mas também ressuscitaria, e com a sua ressurreição, ele reinaria em glória, em poder, ao lado do Pai, para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus. Levantar as mãos a Deus também é rendição, entrega, por causa do que nós vamos encontrar em Lucas capítulo 9, versos 23 e 25, que é um convite de Jesus. Aqui eu estou fazendo um caminho. Jesus está na cruz, Jesus se entregou completamente à vontade do Pai, e agora Jesus está nos chamando. Presta atenção. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? E é interessante essa questão, né? Causar dano a si mesma. Guarda isso no seu coração. Gente,
esse chamado de Jesus é somente para aquelas pessoas que querem, que desejam seguir Jesus de verdade. Quem quer seguir Jesus de verdade precisa ouvir esse chamado do Senhor. Negar-se a si mesmo tem a ver com a nossa carne, né? A nossa carne, gente. Carne é um negócio que nos afasta direto de Deus. E quando Jesus diz para negarmos a nós mesmos, está dizendo o seguinte: olha, o teu ego, a tua carne, sempre comandou a sua vida, sempre. Foi rainha do teu lar. Mas agora você recebeu Jesus, e Jesus vai destronar a tua carne. E isso significa que nós vamos enfrentar uma batalha interna terrível. É como se se fôssemos um país, seria uma guerra civil. Destronar a antiga dona, a carne, para que Jesus reine absoluto nas nossas vidas. Isso é uma luta diária. Isso é uma luta que constantemente, dia após dia, hora após hora, nós enfrentamos na nossa vida. O espírito militando contra a carne, como diz o apóstolo Paulo. E o Espírito Santo, ele usa a cruz como um instrumento para vencer a nossa carne. Então, quando Jesus fala, né, pega a sua cruz e siga-me, Jesus está falando, olha, a cruz é o que vai dar a você a vitória sobre a sua carne. E é interessante a palavra que Jesus usa aqui, quando ele diz o seguinte, né, quem quiser salvar a sua vida, quer dizer, a sua carne, né, vai perder a vida. Esse termo perder é mais forte do que perder. Esse termo perder significa arruinar, destruir, significando que, se por causa da minha carne eu não quiser levar essa cruz, tudo que Deus tem feito na minha vida vai acabar. Eu vou acabar destruindo. Eu vou acabar arruinando toda a obra que Ele começou em mim. E gente, isso é muito sério. E é muito triste quando chegamos a este ponto. Jesus começou a fazer uma obra na nossa vida. Jesus começou a transformar pensamentos, atitudes, palavras. Jesus começou a fazer uma transformação completa em nós, porque nós começamos bem, né, ali, levando a nossa cruz, a carne vai perdendo a força, o Espírito Santo vai vencendo, mas daqui a pouco, a nossa carne, que é traiçoeira, que conhece você como ninguém, as suas fraquezas, sabe onde você cede, sabe onde você é mais fraco, ela vai minando as suas forças até que você larga a cruz no chão. E aí, para juntar de novo essa cruz, gente, porque a cruz é pesada, ela tem um peso. E se você não junta ela de volta, tudo que você estava conquistando fica arruinado na sua vida. Você deixa de entregar a sua vida a Deus e entrega a sua vida novamente à carne, e tudo se perde. A cruz é esse instrumento que serve para vencermos a nossa carne. Então é para levantarmos a cruz, né? É um ato de levantar, e o ato de seguir Jesus com essa cruz levantada
continuamente, andando. Não é segurar essa cruz parado, mas é andando, seguindo onde Jesus está indo. Esse é um instrumento que nós recebemos de Deus. E meus irmãos, somente a cruz pode nos manter com as mãos rendidas e levantadas a Deus. Nós precisamos tomar nossa cruz. Amém, gente? E nesse caminho, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, que fala para nós lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, algo surpreendente, e que também fala de uma entrega. Olha o que ele diz ali. Logo, ele está descrevendo a vida de quem se entregou a Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo fala assim, eu estou crucificado com Cristo. E sabe o que significa isso, gente? A ideia que Paulo dá é que nós estamos na mesma cruz de Cristo. Na mesma cruz. A gente lê nos evangelhos, Jesus numa cruz e 2 ladrões, cada um na sua própria cruz. Aqui a figura não é essa. É como se nós estivéssemos na mesma cruz com Jesus, de tão unidos que ficamos com Jesus. Porque estar crucificado com Cristo é entregar-se a Deus. Como que a gente fica crucificado? Não é assim? Mãos levantadas, palmas das mãos para cima. E o Lutero, para ele significa que eu e Cristo nos tornamos um só. Um só. Gente, no casamento, por exemplo, sou casado com a minha esposa. Eu e minha esposa somos um. Quem é casal de igreja já ouviu muito essa figura de linguagem. Mas eu não sou ela, e ela não é eu, né? Um é um, outro é outro. Até lembrei de um comentarista do futebol dos anos 80, 90, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Fica bem explicadinho, né? Eu nunca serei a minha esposa e ela nunca será eu. Quando nós estamos unidos a Cristo, tão unidos a Cristo, eu sou eu não sou Jesus, e Jesus está comigo, e eu estou unido a Ele, como se fôssemos um, tão perto que nós estamos, e é na cruz que nos tornamos um com Jesus. Então olha só, no caminho que eu estou fazendo aqui, Jesus crucificado, se entregou ao Pai. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E aqui agora Paulo está falando, nós somos crucificados com Cristo. Se com Jesus nós morremos, com Jesus também nós iremos ressuscitar. Essa história de sermos uma só cruz com Jesus me lembra muito uma frase que a gente usa assim, né? Quando a gente quer falar duas coisas diferentes, mas que elas são tão iguais, que são o lado oposto da moeda. Já ouviram essa frase? A gente fala, por exemplo, de ideologia, né? Direita e esquerda, mas são lados opostos de uma mesma moeda, não são tão diferentes assim, né?
E outros exemplos. Quando nós estamos nessa mesma cruz de Cristo, somos lados opostos da mesma cruz. Jesus como Deus e homem, nós como seres humanos, crucificando a nossa carne, na mesma cruz em que o nosso Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Nos tornamos um com Ele. Louvado seja o Senhor. Jesus se entregou por mim, e eu preciso me entregar a Jesus. É essa a mensagem de Paulo. E aí que está a questão de termos compromisso com Cristo. Cruz significa eu abrir mão de tudo mais para estar neste lugar santo com Deus. E eu vou estar com Ele até o fim, ainda que custe a morte do meu ego e da minha carne. E eu quero finalizar, meus irmãos, falando com você sobre o Salmo 37:5, que também é um texto que nos fala de entrega. Mãos levantadas a Deus são mãos que se entregam, que se rendem a Deus. Vamos ler juntos esse aqui? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Amém. Alguns estudiosos, eles veem uma relação de causa e efeito nesse versículo. A causa seria entregar e confiar, e o efeito seria Deus agirá. E me parece que realmente é isso que Davi está falando para nós. O termo entregar aqui, meus irmãos, pode ser traduzido como transferir, é uma transferência. Você já fez transferência de dinheiro na sua vida? Já usou o Pix? É bom usar o Pix para transferir ou é bom usar o Pix para que os outros transfiram? O que você prefere? Vocês preferem, é melhor receber do que dar, né, gente? Assim? Então, digamos que eu tenha R$1.000, obrigado Senhor, R$1.000, e eu vou transferir, Senhor, tem misericórdia, para o Vinícius. Aí eu vou falar assim, Vinícius, eu vou dar uma cantada, isso aqui era para os meus estudos, eu usar esse dinheiro para estudar, fazer uma pós, tal, né? Tá. Mas eu transferi para ele. De quem que é o dinheiro? É meu ou dele? É dele, né? Adianta eu falar que é para estudo se o Vinícius quer comprar R$1.000 em pizza? O que vai acontecer, gente? Nós vamos ter R$1.000 em pizza. E eu não posso ficar assim, nossa, mas eu ia usar esse dinheiro. Uai, você transferiu. É dele. Transferência é uma entrega. Uma entrega. E quando eu entrego, já não é mais meu. É isso que o Salmo está falando. Aquilo que eu entrego para Deus não é mais meu. E o que o salmista está falando? Entrega o quê? O teu caminho. Quando você entrega o teu caminho, o caminho continua sendo teu? Não é mais teu. Agora esse caminho, ele pertence ao Senhor. E assim, você pode falar assim para o Senhor: Senhor, estou entregando meu caminho porque eu estou pretendendo fazer isso e aquilo, e eu não estou dando conta, e eu sei que o Senhor pode fazer isso. Só que tem o seguinte, meu irmão, minha irmã, você pode falar para Deus o que você pretendia fazer no teu caminho, você entregou teu caminho para Deus, o que você ia fazer já não vale mais. Deus vai fazer aquilo que você esperava, se Ele
quiser, vontade dele. É assim a vida. Geralmente, gente, assim, 99% das vezes ele faz tudo contrário do que a gente imaginava fazer se o caminho fosse nosso. É incrível. Na minha vida é assim, na sua vida é assim. Porque entregar significa que é dele. Se você entregar a sua vida a Deus, a sua vida é sua, continua sendo agora de Deus, pertence a Ele, e Ele faz na nossa vida o que Ele quiser, né? Ele é Senhor. Entregar aqui, gente, é como se você tivesse que mexer numa pedra grande, mas você não tem conta de levantar essa pedra, você só pode empurrar ela, e você está empurrando ela para Deus, que tem mais força que você, né? Rola uma pedra grande para que ela fique sob os cuidados de Deus, e essa pedra grande é a minha vida, é a sua vida. Nós não sabemos tudo sobre a vida, nós não sabemos o que é o melhor para a nossa vida. A gente faz uma ideia, nós temos preferências, nós comparamos com a vida de outras pessoas. O que é melhor? Nossa, isso aqui eu gostei, isso aqui eu já não gostei tanto. A gente vai comparando, mas saber mesmo o que é melhor para nós, só Deus sabe. Amém, gente? É importante a gente saber isso. E aqui o salmista está entregando o caminho, a vida, a jornada, tudo que está nas mãos dele, e ele está entregando ao Senhor. E isso significa que o fardo deste caminho, o fardo dessa pedra grande, já não pertence mais a mim. Todo fardo vai ser suportado por Deus. Louvado seja o seu nome. E o que nós podemos aprender aqui nesse salmo sobre entrega é o seguinte: quando você para de se esforçar para conseguir fazer o teu caminho dar certo, quando você para, Deus inicia o movimento dele de uma forma contínua para responder a tudo que nós precisamos. É o Senhor quem faz acontecer. É o Senhor quem faz acontecer. Por isso, muitas vezes, meus irmãos, é melhor a gente parar um pouco, dar um tempo. Eu não sei qual tem sido a sua luta, às vezes até sei, né? Se é na família, se é nas finanças, na saúde, e a gente tenta de tudo para superar essas questões. Mas nós temos um Deus que vai suportar um fardo que nós não suportamos. Nós temos um Deus que cuida de nós com poder, com graça, que nos ama. Mas Ele só começa a agir quando nós entregamos tudo para Ele. E muitas vezes o fato de Deus não agir indica que nós, de fato, não estamos entregando tudo para Ele. E Ele espera a nossa finalização, com o que nós vamos fazer. Deus espera a hora da gente parar e entregar para Ele. E quando Ele vê que você entregou, que eu entreguei, então Ele começa a fazer conforme a vontade dEle, e não conforme a nossa.
Amém, gente? Isso é importante para a vida. Isso é muito importante para todos nós. Enquanto nós não entregamos, Deus deixa a gente bater a cabeça. Ele deixa a gente ter a experiência. Mas Ele deseja, principalmente, que eu e você experimentemos confiar nele, entregar tudo a Ele e saber que o mais Ele fará. E quando Deus faz, é tudo perfeito, no tempo dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. Aleluia. Amém, gente? Então, essa noite eu quero dizer para você, você precisa entregar sua vida para Jesus. E eu não estou falando só daquela entrega que é para salvação, que eu sei que muitos irmãos aqui já fizeram. Mas tem aspectos da vida que às vezes a gente não entrega. A carne da gente é tão forte, a gente, sabe, acha que dá conta, a gente ora, pede para Deus, me fortalece, Senhor, e a gente vai na nossa carne, e acha que Deus abençoa a nossa carne. Deus não abençoa. O que Ele abençoa é essa obediência da entrega. Põe nas mãos de Deus, coloca nas mãos dEle. Ninguém é melhor que o Senhor para resolver a vida, e Ele resolve. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e fazer aquela entrega que você está precisando fazer neste momento. Eu sei que o Espírito Santo está tocando o teu coração agora, sondando o teu coração. Ele está colocando na tua mente o que você está precisando entregar. E se Ele colocou algo, entrega para Ele. Faça isso agora, no nome de Jesus.